Salve, salve família, chegando com o segundo diário do Super Bowl direto de New Orleans. Hoje nós vamos com um programa especial, fazendo um matchup no pique mano a mano, que você já conhece aqui no YouTube da NFL Brasil, para tentar entender qual time, Eagles ou Chiefs, quem tem o melhor grupo chegando no Super Bowl de domingo. E hoje eu tô com a rapaziada aqui, ó, tem de tudo. Danilo, da Rede TV, tá com a gente. Ontem teve a festa da imprensa. Bom, hein? Foi bom, foi bom. Quebramos. A música em New Orleans, até agora, 10-10. Jazzinho suave. Comida a gente ainda tá tentando entender. Eu preciso ser sincero que a gente tá tentando entender. É só fugir Muita da pimenta, ostra. muita pimenta. Foge da A ostra. ostra foi boa, a ostra foi A boa. ostra O foi problema boa. é a pimenta. O problema é a muito- pimenta. Muito palavra. E aí já, comida boa, boa música. Tivemos uma grande festa ontem na festa da imprensa. Tô aqui com o PP do Endzone, mais uma vez, nosso amigo. Estamos aqui, sempre a gente tenta se ajudar, né? Faz conteúdo para um, faz conteúdo para outro. Patrick do Tom. E aí, vamos fazer esse mano a mano? Estamos Bora. prontos? Let's go. Então, beleza. Antes de chegar no Mano a Mano, eu quero falar para você do NFL em Brasa, que é a maior festa do Super Bowl fora dos Estados Unidos, dia 7, 8 e 9 de fevereiro, em São Paulo, nflembrasa.com.br para garantir o seu ingresso. Tem show do Marcelo D2, tem Flag Creators Challenge e, óbvio, tem o melhor lugar para você assistir a grande final no domingo em São Paulo, nflembrasa.com.br. Não esquece de se inscrever no YouTube da NFL Brasil. Vamos com o nosso mano a mano. E eu tenho que começar com a posição de quarterback, que é difícil de fazer um matchup, né? Jalen Hurts de um lado, Não existe, né? Não existe Patrick Mahomes do outro. competição. Mas eu vamos colocar um ponto para o Mahomes automaticamente. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Jalen Hurts ou Patrick Mahomes? Quem faz mais touchdowns na final do domingo? Cara, eu tendo a ir com o Jalen Hurts pelo fator tush-push. Porque a gente sabe que os Eagles têm uma jogada automática quando eles chegam na linha de uma jarda. Eles tentam entrar com o QB sneak, que é a jogada mais difícil de parar da NFL, é o tush-push do Philadelphia Eagles. Então, no Super Bowl de 2022, o Jalen Hurts teve 3 touchdowns corridos, teve touchdown passado. Então, eu acredito mais nesse potencial de, se a bola chegar na mão dele na linha de uma jarda, ele fazer o push de novo e tal, e talvez esticar o campo com o A.J. Brown. Nessa eu vou com o Jalen Hurts, mas é um duelo complicado mesmo pro meu mano. Cara, eu fico com o Patrick Mahomes, principalmente por conta do jogo corrido dos Eagles. Então eu acho que a responsabilidade vai estar muito em cima do Saquon Barkley. Então eu acredito que ele é o cara que pode fazer mais touchdowns nesse time, nesse ataque, contribui bastante. Óbvio que o Jalen Hurts ele tem um jogo aéreo que desenvolveu bastante durante a temporada, só que ele ainda é muito dependente desse jogo terrestre do Saquon. Então, pra mim, por isso eu ainda fico com o Patrick Mahomes. Quem faz mais touchdowns? É difícil, né? A gente tem visto nos últimos 13 jogos que o Jalen Hurts entrou 11 jogos na endzone. Então, nos últimos 13, ele marcou 11. E no último jogo, ele meteu 3 touchdowns. Sim, esse fator que o PP falou do jogo terrestre influencia muito. Mas o Mahomes meteu 2 touchdowns no último jogo, correndo com a bola também. Eu acho que o ataque do Kansas City é um pouco mais diversificado, né? A gente vê sweeps, né? Jogadas que entregam até para corrida de wide receivers. Então, por esse fator, se a gente for ver um jogo de alto placar, eu acho que pode ser que o Jalen Hurts pontue mais. Mas mesmo com a opinião do Jalen Hurts pontuando mais, a vantagem vai ficar com o Kansas City Chiefs. Patrick. Nem deveria existir essa pergunta, eu acho. Você poderia fazer É a o Baby pergunta Goat pra contra o outros- Jalen. Outros 31 QBs, pô. Mas vocês estão falando que o QB do Eagles vai pontuar mais. Mas é diferente. É diferente, são duas coisas diferentes. É porque tem o fator dele impactar com o jogo corrido, porque quando o time chega na linha de uma jarda, quem vai correr é ele, não é o Saquon, né? E Tá certo. quando chega na linha de uma jarda, o Chiefs pode fazer qualquer coisa, até passar pro OL. Tá justo, tá justo. Então, beleza. 1-0 Kansas City Chiefs no primeiro duelo de posição. O próximo grupo, eu coloquei skill. Skill position vai ser running back, wide receivers e tight ends. Tá? Os jogadores que recebem a bola e que correm com a bola. No Philadelphia Eagles, a gente tem Saquon Barkley, A.J. Brown, Devonta Smith, Difícil. Dallas Goedert. No Kansas City Chiefs, a gente tem Isaiah Pacheco, Kareem Hunt, Xavier Worthy, DeAndre Hopkins, Travis Kelce, o cara,
grande companheiro do Patrick Mahomes. Quem tem o melhor grupo aí para auxiliar o trabalho do quarterback? Se a gente olhasse Pacheco versus Saquon, seria uma diferença absurda. Justo. Mas quando a gente fala de todos os jogadores skill, eu tendo a ficar com o Chiefs, porque eu acho um grupo mais completo. A gente vê um Tyrande 2, Noah Gray, jogando muita bola durante a temporada. A gente vê 2 running backs praticamente no mesmo nível, o Kareem Hunt e o Pacheco. Se acontece algo com o Saquon Barkley, acabou. Vamos ser sinceros, o Gainwell, a gente encontrou ele tá em protocolo de concussão. Também, né? Ele tá em protocolo de concussão, ele não podia nem responder entrevista. E aí sobra pro terceiro running back se algo acontece com o Saquon. Do lado dos recebedores, eu sei que o Devonta Smith é um franchise receiver, o A.J. Brown também, mas eu acho que o Chiefs tem um grupo mais completo. O que eu chamo de completo? O Xavier Worth é um cara que pode esticar o campo, é aquele cara que faz a diferença com a velocidade. O DeAndre Hopkins é um dos melhores wide receivers aí dos últimos anos. O cara tem mãos, assim, é um super seguro. O Kelce é um cara que entende tudo das coberturas, sabe achar os espaços no campo. E além disso, ainda tem o Hollywood Brown e o Juju Smith que entram aí para completar esse time. Então, quando a gente fala no grupo inteiro, eu fico com o Chiefs. Eu também vou com os Chiefs nessa, porque, cara, tipo... Se você fosse quarterback, você ia querer jogar com o grupo do Chiefs, não com o grupo do Eagles. É isso que você tá falando pra mim. Exatamente. Tá bom. Não, e é interessante isso que o Patrick falou e reafirmar isso, porque hoje, tirando o Saquon desse ataque, você perde, cara, tipo, quase com 50% desse time, por mais que seja um corpo muito forte dentro do pacote ofensivo. E hoje você tem o Travis Kelce, que, cara, pra mim hoje é o segundo melhor talento da história da NFL. Já passou o Tony Gonzalez, já passou o Anthony Gates. Você tem o Xavier Worth, que consegue esticar muito bem o campo, consegue ser muito veloz e, cara, vai dar trabalho absurdo pra secundária. E aí o DeAndre Hopkins fazendo uma rota mais curta, o Travis Kelce conseguindo improvisar muito mais. Então, o leque de possibilidades que você tem com o ataque dos Chiefs é absurdo. E ainda tem o jogo terrestre, que tanto o Kareem e o Azaire, eles conseguem se complementar muito bem. E assim, se a gente colocar o treinador nessa equação, ainda só aumenta a qualidade o gênio ofensivo. Mas a gente tá falando dentro de campo. Não, eu entendo, mas é porque assim, é uma grande diferença que o treinador faz nesses atletas. Talvez se o Xavier Worth estivesse no Eagles, ele não estaria tendo o rendimento que ele tem no Chiefs. E não só o treinador e o quarterback vão impactar diretamente a produção desses caras todos. Rafão, eu vou na contramão dos meus amigos aqui. Obrigado, eu tava aqui já... O Philadelphia Eagles, cara, porque eu olho ali que o wide receiver dos Chiefs faz frente com o Devonta Smith e A.J. Brown. A gente tá pensando muito na profundidade, mas assim, o Philadelphia Eagles é um time que também tem um ataque que essas peças executam muito bem. Então, assim, você tem uma terceira descida com o A.J. Brown às vezes puxando a marcação e o Devonta Smith e o Dallas Goedert fazendo essas rotas mesh cruzando no campo, que funcionou várias vezes durante a temporada. A gente fala, se o Saquon não estiver disponível, tudo bem, mas ele está disponível e ele é o melhor running back da NFL atualmente. Então eu não consigo retirar ele da equação, eu compreendo perfeitamente o argumento do Patrick e do Danilo, porém eu olho para assim, apenas skill players, eu estou olhando para esses nomes que a gente está vendo aqui na tela. Cara, é um nível técnico muito maior do que, pra mim, hoje o momento, por exemplo, do DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins é um cara que não tá tendo recepção. Nas últimas 5 partidas ele tá sendo praticamente não tem sido um fator. Então, nesse momento, eu fico com os Eagles. Eu também. Eu acho que não tem um jogador igual o Saquon do outro lado. Eu não acho que tem um jogador igual o A.J. Brown do outro lado. Devonta Smith talvez fosse o wide receiver 1 do Kansas City Chiefs e ele é o 2 do com Eagles. Certeza. Né? O Dallas Goedert é um grande jogador. E aí quer falar de Tyrande 2, o grande Galcaterra faz as jogadas dele quando precisa também. É porque ele não joga com o Mahomes. E o nome Elite, né, Rafão? Pelo amor de Deus, Calcaterra. Mas o nome uma coisa que eu vai. acho que pode pesar também nisso, e isso como um todo, mas principalmente na parte ofensiva, é a experiência que esse ataque dos Chiefs já tem. Isso é. E até mesmo, tipo, o Juju, que não é um wide receiver, tipo, dos tops dentro desse ataque, é um cara que em momentos clutch ele aparece muito. Não, foi o que a gente falou até ontem no programa. Imagina a gente voltar 5 anos atrás e falar que o Mahomes ia jogar com Hollywood Brown, Juju Smith, DeAndre Hopkins e Kelce. Né? Então, assim, são 4 recebedores que já bateram recorde, que já tiveram temporadas absurdas. Então, não é como se eles fossem qualquer um. E o PP falou que, assim, o DeAndre Hopkins não teve muitos jogos bons aí nos últimos recentes, mas vocês não podem esquecer do A.J. Brown, que estava lendo o livro na sideline. Né? O último jogo dele foi ok, mas os outros, o cara tava olhando, tava bloqueando só em campo, por isso que ele tava irritado. E eu, assim, a gente vai partir com um empate aqui. Vamos seguir.
e a gente vê se tem que voltar no desempate desse skill. Vamos seguir com 1-0 quando a gente parte agora para a linha ofensiva. Linha ofensiva do Kansas City Chiefs, linha ofensiva do Philadelphia Eagles. São grupos fortes dos dois lados, né? No Eagles tem o Mailata, que é um dos melhores tackles, o Lane Johnson, um dos melhores tackles. O Dickerson e o Jurgens são bons jogadores, mas passaram por problemas de lesão, né? Na final de conferência. E no Chiefs, o Trey Smith, baita de um guard, Creed Humphrey, baita de um center. Né? Você também tem uma linha ofensiva talentosa. Mas... Joe Thuney. Sim, também, Joe Thuney, que jogou de tackle também, tendo que movimentar. Qual é o grupo que vocês ficam? Cara, eu fico com a OL dos Eagles também. Eu acho que é uma OL que bloqueia pro jogo corrido como pouquíssimas na NFL. Não entrando muito na parte mais tática, né, dos bloqueios e de como funcionam essas proteções, apenas olhando para os jogadores, como esses caras executam o sistema que lhes é colocado, tanto na proteção de passe, tanto nos bloqueios para corrida. Eu acho que é uma unidade muito completa. E a gente até pega aí o Jason Kelce se aposentou e o Cam Jurgens conseguiu dar conta do recado de uma maneira perfeita. Assim, muita gente falou, o que vai ser do tush-push agora sem o motor ali, que era o Jason Kelce. Continuou uma das melhores jogadas da NFL. Então hoje eu fico com a dos Eagles, mas a dos Chiefs é muito boa também. Pra mim a unidade dos Eagles também, cara, acaba sendo um pouquinho superior. E é incrível a gente ver como eles conseguem fazer esse ataque fluir muito bem. Uma coisa que foi muito assustadora durante os playoffs foi como eles jogaram contra os Packers, por exemplo, que é aquela foto que super viralizou, que o Jalen Hurts estava no pocket, cara, tomando um café, tipo, tava tranquilo, tá ligado? Então eu acho que é uma OL que consegue decidir um pouquinho mais, consegue dar uma tranquilidade tanto pro Hurts quanto pro Secon conseguirem trabalhar melhor. Aqui eu acho que é unânime, eu tô com vocês também. Eu fico com a linha ofensiva do Eagles, que na minha opinião tem o melhor tackle da liga. O Lane Johnson teve uma temporada absurda, sabe? Cedeu pouquíssimas pressões, ele tá no PFF aí com uma das melhores notas. Pra galera do Eagles também não ficar triste comigo, porque eu já botei o pé na mesa aqui do Chiefs. Eu sou imparcial aqui, o Eagles tem a melhor linha ofensiva. Eu vou fazer agora passar o paninho pro Chiefs, porque o Chiefs foi um time que durante o ano sofreu também com linha ofensiva. Eles estavam tentando o Vania Morris na posição de left tackle, que não estava conseguindo segurar a pressão, e o Joe Thuney, quando se movimentou, que resolveu esse problema, né? Acho que o Chiefs chega melhor na linha ofensiva nessa reta final da temporada, mas não tem como bater o Kansas City Chiefs. Então, 1-1 quando a gente pula pro front seven, que são duas unidades muito fortes. A gente tem do lado do Kansas City Chiefs George Karlaftis, Chris Jones, linebacker também Nick Bolton, que sempre acha um jeito de fazer jogadas no Super Bowl, tá? Ele sempre acha um jeito de fazer jogadas no Super Bowl. Só que do outro lado, a linha defensiva do Eagles, com Jalen Carter, Jordan Davis, Nolan Smith, Milton Williams fazendo uma grande temporada. O Zach Bond chegou agora do New Orleans Saints, né, o local aqui, né, tava aqui jogando aqui no ano passado. Cara, foi uma das grandes contratações esse ano, cara. Foi finalista para defensor do ano no grupo de linebackers. E aí? Olha, vocês querem começar? Porque eu tenho uma opinião aqui, cara. Cara, pra mim... É difícil, esse duelo tá difícil. Pra mim, eu iria mais com o poder de... Cara, acho que a consistência e também a questão deles conseguirem decidir cada vez mais em Super Bowls, em jogos importantes dos Chiefs. E ter, pra mim, o Chris Jones numa defesa é uma coisa que pesa muito, cara. Por mais que você tenha uma unidade muito sólida, você tenha uma unidade consistente, consiga trabalhar bem durante a temporada, eu acho que você ter playmakers que são muito acima é aquele diferencial para um jogo único que é o Super Bowl. Olha, eu tô até com medo disso virar meme. Se os Eagles não ganharem esse Super Bowl vai ficar feio pra mim, porque eu vou com o Eagles de novo. Eu acho que esse front seven, né, que tem aí um pass rush que melhorou muito da temporada passada pra cá, foi o principal problema dos Eagles na última temporada. Os Eagles não tinham defesa, eles não conseguiam pressionar o quarterback, eles não tinham uma secundária que conseguia parar os adversários. E nessa temporada, você vê que os caras estão conseguindo a pressão. Jalen Carter foi monstruoso no jogo contra o Los Angeles Rams. O Jordan Davis, que melhorou bastante agora. A única coisa que me preocupa é o Nakobe Dean. Eu acho que ele estava jogando muito bem ali de linebacker, e o Warren Burks eu não é um cara que eu consigo confiar muito. Ano passado, no Super Bowl, ele teve que substituir o Greenlaw, não foi legal.
Porém, eu ainda fico com esse front seven justamente porque o Zac Baun foi um cara que mudou completamente essa unidade. Os Eagles que sempre foram um time que negligenciaram um pouco a posição de linebacker e o Zac Baun patrulhou o campo como poucos, foi first team ao Pro. Então, eu gosto muito também da defesa dos Chiefs, que eu acho que o grande mérito tá no coordenador, no Spags. Porém, eu fico com a dos Eagles aqui, se for falar só de nome. Eu acho interessante, porque a gente teve o Eagles jogando em São Paulo na semana 1, e logo no primeiro jogo contra o Packers, o Zac Baun tava fazendo jogadas. E aí, eu lembro, a gente tava vendo o jogo, tava falando, cara, o Zac Baun tá em todo lugar. Onde tava esse jogador? Exato, ele não é um cara, tá ligado? Você chega no jogo já sabendo quem são os caras. Sim. O Zac Baun não é um cara. Só que ele, desde a semana 1, ele botou o pé no acelerador e fez uma temporada até o final, Magnífica. se provando um dos melhores linebackers da NFL nesse ano. Total. Eu concordo com o PP, eu acho que o Nakobe Dean era o cara que desequilibrava essa equação. Eu acho que ia deixar bem o front seven do Eagles acima do Chiefs. Só que eu gostei do que o Dan falou, é um grupo um pouquinho mais experiente, o grupo do Chiefs. É um grupo que já está jogando um pouquinho mais de tempo juntos. E quando o Nakobe Dean sai dessa equação e entra um linebacker novato, a gente viu o que aconteceu no Super Bowl do ano passado quando o Greenlaw se machuca. Sim, Exato. e é o mesmo Né? cara que vai Exatamente. entrar, o Warren Burks. Então, assim, a gente sabe como o Chiefs consegue explorar quando tem algum reserva em campo. No jogo contra o Bills, eles perderam o corner e aí entrou o número 5, eu não me recordo o nome, acho que era Elam, o nome dele. Kair Kair Elam. 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 E aí o Chiefs atacou esse corner Sem umas parar. 3, 4, 5 vezes, porque sabia que era ali que estava a mina de ouro. Então vocês podem ter certeza que esse jogo ele vai estar sendo estudado em cima desse cara. Só que pra mim, o Eagles tem um interior de linha defensiva que faz a diferença. Assustador. Porque quando você bota 2 jogadores para bloquear o Jalen Carter, sobra o Jordan Davis. E por aí vai. Né? Então, assim, o interior faz toda a diferença para já fechar aqueles gaps internos ali e não permitir que a corrida passe no primeiro momento. E aí isso abre também muito espaço para o Zac Baun jogar, porque ele fica mais livre, não tem um bloqueio subindo direto nele, porque os jogadores de linha defensiva estão conseguindo segurar. Então acho que esse é o grande diferencial que eu coloco o front seven do Eagles à frente. Bom, então a gente tá com o Eagles 2-1, e eu acho que esse é um setor que pode definir o jogo, né? Porque é um Sim. setor que impacta diretamente na produção do quarterback. Se você consegue chegar no quarterback, ou se você consegue parar o jogo terrestre, isso dá uma dinâmica completamente diferente no jogo. Eagles 2, Chiefs 1, e a gente chega no nosso último grupo, que é o grupo de defensive backs, que também me parece uma equação equilibrada. Não sei. O Chiefs tem Trent McDuffie, Jalen Watson, Justin Reed, né? No Philadelphia Eagles a gente tem os 2 grandes novatos que fizeram temporadas e foram finalistas para novato defensivo, Quinion Mitchell, Cooper DeJean, Blankenship, Blankenship, Gardner Darius Johnson. Slay. Gardner Johnson. Slay. É absurdo. Esse é Darius Slay, absurdo. é. Esse dos Eagles é absurdo. Quando a gente olha assim o nome dos atletas, já dá um peso a essa secundária Sim. do Eagles, cara. E assim, eles jogam nesse esquema 4-2-5, que os 5 estão sempre em campo. Né? O Cooper DeJean joga um pouco mais aproximado ali no box, tanto é que tem vários jogos que ele deu tackles maravilhosos, como no Derrick Henry, que ficou Nossa. marcado, Aquilo ali né? foi Porque ele tá lindo. jogando bem aproximado. E o Darius Slay é um cara muito experiente, é um dos melhores corners aí que eu vi jogar nos últimos anos. Com certeza ele conseguiu passar essa experiência pro Quinion Mitchell, né? Foram muitos aprendizados essa temporada. Inclusive o Quinion Mitchell respondeu que, na opinião dele, o melhor corner de todos os tempos era o Slay. Isso é amizade pura, né? Foi bonzinho, foi bonzinho. Mas o que é unânime aqui é que a defesa do Eagles é muito forte por conta dessa secundária. Sim. Quando eu olho para a secundária do Chiefs, sinceramente falando, eu acho que ela era mais forte ano passado. Com certeza. Né? Então, mais um ponto, na minha opinião, que eu fico com o Eagles aqui. Cara, eu concordo muito. Acho que deu um downgrade de secundária. E em contrapartida, a dos Eagles é uma secundária extremamente rápida. Tipo, os caras já jogam, até mesmo os novatos já jogam como veteranos. Eles conseguiram pegar o sistema muito rápido. E as coberturas também, tipo, têm sido cada vez mais precisas. Então acho que, pra mim, tá bem acima até. Não é nem tão equilibrado assim a dos Eagles pra dos Chiefs. Eu concordo plenamente com os meus companheiros e eu queria adicionar uma coisa. O Darius Slay é um cara que merece muitos aplausos por essa temporada, porque
a última temporada a gente viu que essa secundária dos Eagles foi talvez o grande revés Derreteu, desse time. derreteu. James Bradbury de um lado, Darius Slay do outro, eram tidos como 2 cornerbacks já washed, né? Não, Acabados. a diferença, a linha é tênue, né? Do velho pro veterano mentor. A linha é tênue. Mas parece que a chegada do Cooper DeJean e do Quinion Mitchell deu uma revitalizada no Darius Slay. Ele jogou muito bem nessa temporada, ele foi um cara que em vários momentos, tal qual o Quinion Mitchell, fez ilhas de marcação. E é o que o Patrick falou, cara, você junta isso com o CJ Gardner-Johnson, com o Blankenship, os nomes são fortes demais. E para além disso, os Eagles também têm um coordenador, que é o Vic Fangio, que é excelente no desenvolvimento de uma cobertura e um cara que domina muito bem essa questão dos defensive backs. Então aqui eu fico com o Philadelphia Eagles. Parece que a gente está dando um baile nos Ficou Chiefs, 3-1. mas não é bem assim. Só para complementar o que o PP falou, assim, do Darius Slay, é muito legal quando a gente vê que a defesa ela precisa estar em sintonia para jogar bem. Né? Então é aquela coisa de que quando você está jogando com um craque, ele faz todo mundo ali à volta dele melhor. Né? Então quando você tem boas peças, jogadores que sabem fazer suas funções, tudo fica mais fácil. E quando a gente olha para o sistema, vamos falar de sistema do Eagles e sistema do Chiefs, o Chiefs tem diversas variações. Blitz do corner, blitz do linebacker, entra todo mundo, recua todo mundo, então tem muita coisa diferente. Se a gente botar o Spagnuolo na equação, ficaria talvez mais equilibrado. Mas quando a gente fala do sistema do Eagles, é algo mais simples. É uma cobertura mais afastada, que dá um pouquinho mais de cushion, né? Mas assim, ela ensina que os jogadores precisam confiar um no outro. E quando você tem jogadores bons que confiam um no outro, a sintonia vem e o resultado também. Aí, você falou do Spags, mas a gente tem que falar do Vic Fangio também. Exato. Que foi... Eu falei do Spags porque o PP falou do Fangio. Justo. Porque eu acho que essa competição aí de coordenadores defensivos, ela também é de alto escalão. Assustadora. São 2 gigantes, né? 2 mentes defensivas brilhantes da NFL. A gente comentou no programa de ontem sobre a transição do Eagles depois de perder o Steichen e o Gannon. E o Fangio e o Kellen Moore foram, assim, cruciais para o que o Eagles conseguiu fazer nessa temporada. O Schefter, no ano passado, a gente falou por cima, já deu quase uma cravada aí que o Kellen Moore vai ser o técnico do Saints, né? Coroando essa temporada que ele teve no comando ofensivo desse time. Mas é isso, meus amigos. A gente ficou com 3-1. Ficou Eagles no front seven, nos defensive backs, na linha ofensiva, empate no skill e a vantagem na posição de quarterback para o Kansas City Chiefs. Eagles 3-1. A vitória do Eagles? Cara, Eu sabia que você ia falar isso, cara. eu sabia. acredito que sim. Eu acredito que... Você acredita que o Eagles vai ganhar? Eu acredito que os Você Eagles falou vão ontem ganhar. que o Chiefs ia ganhar, Calma, cara. meu amigo, olha só. Ele falou, Não, mas olha só, eu não Eu quero falei te que dá o criticar. Chiefs Eu não ontem. quero te Eu falei criticar que dá o porque Eagles ontem. eu e Rafão ontem a gente mudou de opinião durante o dia. Eu não sei o mas que é, no tem uma programa eu falei que o energia. Eagles ia vencer. No programa eu falei que o Eagles ia vencer por 24-21, porque eu acredito que chegou o momento desse time voltar um pouco mais experiente. Falei que eu achava Dá que alegria de fato, pro povo. de isso. fato, o que a gente viu no Opening Night é que os Eagles parecem estar mais tensos. E eu acho que é normal, mas eu tô com essa sensação de que os Eagles é um time pronto para vencer o Super Bowl. Eu uso a seguinte expressão. Lembra quando o Rams foi jogar contra o Bengals. New England Patriots? Patriots e Rams. O Patriots era o time boring, era o time que ninguém falava muito sobre e tal. Ele não era que ninguém gostava de ver o Patriots jogar naquela temporada. E os Eagles, durante um grande momento da temporada, foi algo parecido. Muito se falava do Commanders com Jaden Daniels, né, arriscando muito em quartas descidas, do Detroit Lions. Mas pouco se falou desse Philadelphia Eagles, que foi comendo pelas beiradas, chegou no final da temporada com 3 derrotas e um desses jogos só perdeu porque o Jalen Hurts saiu machucado. Então, e quando o Jalen Hurts saiu machucado, Tanner McKee entrou e jogou bem. Kenny Pickett jogou bola. Kenny Pickett conseguiu jogar a bola, teve ali uns fumbles engraçadinhos, né, que é o Kenny Pickett. Porém, é esse time que não precisou empolgar para conseguir as vitórias, para chegar e meteu 55 pontos no final de conferência. Eu vou fazer uma pergunta que eu já tá dando no meu coração, que eu acho que vai ser uma crueldade fazer essa pergunta para você. Mas que você falou que o Eagles parece time pronto para ganhar do Super Bowl.
O 49ers no ano passado não era o time pronto. É impressionante, cara. Não tava na pauta. A gente não tá falando de 49ers no Super Bowl, mas tem que ter, né, cara? Era. Mas, Rafão, essa que é a graça. Quando você enfrenta dinastias, o lógico, ele não precisa acontecer. Justo. A gente tá falando aqui de grupos posicionais, mas a verdade é que esse 3-1, que poderia ser 4-1, poderia ser 3-2, dependendo de para onde a gente decidisse colocar os skill players ali, é um gap muito pequeno entre as posições ali. Porque é como o Patrick disse, para um grupo de defensive backs que talvez não empolga tanto pelo nome, você tem o Spags, que é talvez o melhor coordenador defensivo da história da NFL. Então, e a experiência que o Danilo falou também. Então é um jogo que pode ser decidido nos detalhes e aquele ano foi o fumble do Nick Bolton. Pode acontecer algo parecido dessa vez. Então, para ganhar dos Chiefs, precisa ser perfeito, precisa aproveitar as oportunidades que os Chiefs dão e eu vou com os Eagles. Porque a gente está falando de jogadores, mas a execução no domingo vai ser crucial para decidir esse resultado. Vai ter que ser, assim, vai ter que ser um nível muito acima, cara. E acho que essa questão de ser decidido nos detalhes vai ser o ponto principal desse jogo. Porque você tem um gap realmente muito pequeno entre as duas equipes de qualidade. São dois corpos ofensivos e defensivos muito fortes. E essa questão da experiência, para mim, é o que mais vai pegar. Não tô nem falando de Patrick Mahomes, de ser muito diferente e tal. Porque ele pode ter um jogo abaixo, mas casca, mesmo né, com um jogo abaixo, você vê que todos os jogadores eles meio que batem no peito e tentam resolver, sabe? Eles buscam ser playmakers o tempo todo. E acho que é isso que faz diferença, principalmente nos Super Bowls. No Super Bowl de 2 anos atrás, em Phoenix, quando o Mahomes estava todo machucado, você via que cada jogador estava dando 200% em campo. Então é uma coisa que eles conseguem trazer e eu acho que eles vão trazer de novo para esse jogo contra os Eagles. E para mim vai dar Chiefs 28-24. Chiefs. Tem um duelo aqui que ninguém falou. Que talvez é um duelo tão importante. Jake Elliott e Harrison Butker. Special Teams ganha jogo, gente. E 2 kickers perde bravos. jogo. O Butker ano passado foi melhor que o kicker do 49ers, que perdeu a chance de ganhar o jogo. Perdeu um extra point. No ano versus o Eagles, há 2 anos atrás, o Butker fez o field goal da vitória. E eu não só tô falando de field goal, não. Eu tô falando de times especiais. Sim. Os times especiais do Chiefs são melhores que o do Eagles, são mais organizados, Bom ponto. são mais arrumados, mais planejados. A gente viu contra o Bills um retorno na Vários primeira retornos, jogada, já colocando o time no ataque. Contra o Houston, a mesma coisa. A primeira posse de bola foi um retorno de kickoff na linha de 20 jardas e o jogador do Houston ainda me faz uma falta, né, completamente assim, surreal, desnecessária. Então, de novo, a gente entra na pauta de ontem. O Chiefs é um time mais preparado. A preparação deles, na minha opinião, é melhor. Isso nos 3 lados da bola. Ataque, defesa e Special Teams. Special Teams vence jogos. Então vai fazer a diferença também nesse domingo, na minha opinião. E pra mim a vitória fica com o Chiefs. Mudou de novo ou já era essa? Não, tô com o Chiefs. Mudou de novo ou já era essa? Eu aposto contra o Mahomes, cara. Vocês são Não tem malucos, como, cara. não O que tem vocês estão como, fazendo Cara, da você vida tá de certo, vocês? mas ó, eu passei a off-season, a pré-temporada inteira falando, galera, É que ele o tá com o repeat. coração doendo aqui. Não cara. não é. É porque nessas horas, eu não quero ser racional. É muito chato ficar postando no Chiefs toda hora. Pô, alguém tem que ser o diferentão pra Não, postar. tá certo. Conservador. Eu tava falando Tem com o 2 Patrick. times jogando. Tem alguma coisa aqui, quando a gente tá no Media Center, na cidade, que a gente começa a sentir uma energia. A energia tá me dizendo Eagles. Perfeito, Rafa. A energia tá me dizendo os Eagles. Mas ano passado eu disse 49ers. É verdade. É isso. Eu acho que o nosso programa encerra por aí. Esse foi o nosso Mano a Mano. Deixa na aba de comentários, quero saber como é que ficou aí esse seu duelo, essa sua comparação. E deixe seu palpite pro Super Bowl, porque eu também quero... Não vale só a gente aqui botar a cara a tapa. Quero saber a sua opinião também. Não deixe de se inscrever no YouTube da NFL Brasil. Amanhã a gente está de volta, começando a olhar para frente e falar do como que tá essa jornada chegando no jogo de domingo. Tem convidado especial também chegando no Diário do Super Bowl. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, meus amigos. Nos vemos em breve. Acompanhe @NFL Brasil nas redes sociais. A gente deu um pulinho no Super Bowl Experience. A gente está mostrando muita coisa por lá. Na rede social da Endzone, do Danilo Lacari e do Patrick Duton. Tem muito conteúdo dessa semana chegando por lá. E é isso. Meu nome é Rafael Martins. Amanhã eu tô de volta com vocês. Aquele abraço. E eu fui!